Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações! Tudo bem? Como vão? Eu espero que todos estejam bem na graça de Deus. Estamos aqui mais um dia reunidos para refletirmos juntos a Palavra de Deus. Venho trazer uma mensagem de paz e bem. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, quais são os benefícios de estudar a Bíblia? Ela contribui para o bem-estar pessoal. Sim, ela tem uma mensagem de esperança para todos os filhos de Deus, para todos. É preciso ter uma leitura atenta, para se ter uma melhor compreensão e uma clara mente, para não compreender de forma equivocada. Pedir ao Espírito Santo a luz de Deus para clarear e ter uma melhor interpretação da Palavra Santa de Deus Pai para nós. Deus fala, depende da forma de como nos aproximamos dele. Não é fácil entender. A Bíblia é para ser estudada todos os dias. E para poder ajudar na compreensão, venho dar mais algumas informações sobre este livro santo, a Bíblia. E através da mensagem de ontem, nós sabemos que a Bíblia significa livros. E se você ainda não teve a oportunidade de ouvir a mensagem de ontem, eu aconselho que escute antes de começar essa, pois é uma continuação. Bom, a Bíblia tem 1189 capítulos e mais de 31.100 versículos. Mas dizer exatamente quantos capítulos e quantos versículos tem a Bíblia Sagrada não é uma tarefa tão simples assim. Na verdade, há diferença nos números de capítulos e versículos quando comparadas às diferentes versões e traduções da Bíblia. Mas por que todas as Bíblias não possuem a mesma quantidade de capítulos e versículos? O exemplo mais prático, meus irmãos de fé, para responder essa pergunta é a diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica. A Bíblia católica possui uma quantidade maior de livros que a Bíblia evangélica. Então, naturalmente, a Bíblia católica possui mais capítulos e versículos que a Bíblia evangélica. O mesmo também acontece com a Bíblia ortodoxa. Mas é interessante ressaltar que até mesmo entre as traduções da Bíblia Sagrada, da mesma tradição cristã, há diferenças. Essas diferenças ocorrem no número de versículos. Uma tradução da Bíblia protestante pode ter mais versículos que outra tradução. Mas isso não significa que há texto faltando entre uma e outra, mas simplesmente que o texto foi acomodado de uma forma diferente, resultando assim numa quantidade maior de versículos. A primeira coisa a se considerar quando se fala do número de capítulos e versículos da Santa Bíblia é saber que os textos originais das Escrituras não possuíam divisões entre capítulos e versículos. Havia apenas espaços em branco no final de algumas porções do texto ou entre suas linhas. Inclusive, os títulos e os subtítulos dos textos bíblicos que marcam a divisão de capítulos e versículos que temos em nossas versões atuais da Bíblia não fazem parte dos escritos originais, com exceção do livro de Salmos. A Bíblia só foi dividida em capítulos e versículos da forma como temos disponível hoje apenas na Idade Média. E isso aconteceu simplesmente com o propósito de fornecer uma organização mais prática do texto bíblico e facilitar sua leitura e compreensão. E o responsável por dividir a Bíblia em capítulos, pelo menos em sua forma mais comum, foi o bispo Stephen Langton, no século XIII d.C. O cardeal Hugo de Sancto, também no século III d.C., dividiu sistematicamente a Bíblia.
mas a divisão de Stephen Langton tornou-se a mais usada e perdura até hoje. Inclusive, a divisão mais comum da Bíblia, em 1189 capítulos, é atribuída a ele. Já a divisão da Bíblia em versículos ocorreu um pouco mais tarde. Foi somente no século XVI d.C. que o frade dominicano Robert Estienne propôs a divisão de versículos que serve de base para todas as versões da Bíblia que temos hoje. Porém, antes mesmo do século X d.C., os maçoretas já tinham dividido o texto hebraico do Antigo Testamento em versículos. Bom, agora nós já temos um discernimento em relação às divisões. Temos, assim, a Bíblia evangélica possuindo 1189 capítulos. Já a Bíblia católica possui 1330 capítulos. Como já foi dito, isso acontece porque a Bíblia católica inclui alguns livros a mais que a Bíblia evangélica no Antigo Testamento. A Bíblia protestante só considera para o Antigo Testamento os escritos presentes na Bíblia hebraica. Já a Bíblia católica considera também os livros que posteriormente foram incluídos na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica. Obviamente, essa diferença resulta em números distintos de capítulos da Bíblia. O livro da Bíblia que possui mais capítulos é o livro de Salmos, com 150 capítulos, gente! E por todas essas características e diferenças citadas, cada uma com a sua particularidade já existente, vemos que não é possível dizer com exatidão quantos versículos tem a Bíblia. Cada versão da Bíblia pode ter um número diferente de versículos conforme a organização do texto adotada pela Comissão de Tradução. Mas esses números são referências de base originais. E podemos concluir, né, comunidade, que apesar das traduções e divisões diferentes, a palavra é a mesma. A palavra de Deus não pode ser mudada, ela é uma só. É uma palavra transformadora que alcança todos os corações, pois todos são filhos de Deus Pai. É uma alegria, não é, meus irmãos de fé, estudarmos a Bíblia juntos. Vamos continuar refletindo então no Salmo 121. Deus, guarda do seu povo, cântico das peregrinações. Para os montes levanta os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos agora e para todo sempre. O socorro de Deus. É preciso estudar calmamente os textos para entender o poder de Deus que transforma. Agora vamos para a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vãs controvérsias de palavras. Lembra-lhes estas coisas e conjura-os por Deus, a evitarem discussões de palavras, que só servem para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em te apresentares diante de Deus, como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. Paulo orienta Timóteo a estudar a palavra, vai trazer benefício para ele.
Crie a maneira de vocês para estudar, meus irmãos de fé, ou procurar um grupo bíblico para estudar em conjunto. É muito engrandecedor. O estudo traz discernimento espiritual, sabedoria. O propósito de Deus é salvar a todos. Tudo influencia a salvação. A Bíblia não é um livro de conselhos para a vida. O propósito é a salvação. A sabedoria traz a paz, conexão com Deus, promove crescimento pessoal e emocional, pois a leitura da palavra faz a gente refletir os valores da vida, nos ajuda a ter discernimento para viver melhor, nos livra de desejos egoístas. A Bíblia dá conhecimento cultural e histórico, promove senso de responsabilidade social, encoraja a bondade e a generosidade. Se tem Jesus no coração, através de sua palavra, através da reflexão e da meditação, nos dá clareza mental. A oração. Vamos ler mais um salmo, o Salmo 119, versículo 98 ao 105. Salmo de Men. Ah, quanto amo, Senhor, a vossa lei. Durante o dia todo eu a medito. Mais sábio que meus inimigos me fizeram os vossos mandamentos, pois eles me acompanham sempre. Sou mais prudente do que todos os meus mestres, porque vossas prescrições são o único objeto de minha meditação. Sou mais sensato do que os anciãos, porque observo os vossos preceitos. Dos maus caminhos desvio os meus pés, para poder guardar vossas palavras. De vossos decretos eu não me desvio, porque vós nos ensinastes. Quão saborosas são para mim vossas palavras, Senhor! São mais doces que o mel à minha boca. Vossos preceitos me fizeram sábio, por isso odeio toda senda iníqua. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. O Salmo 119 é o salmo mais longo da Bíblia Sagrada, cheio de orientações. Os mandamentos de Deus me fazem mais sábio que os meus inimigos. Sou prudente, porque guardo os preceitos de Deus. Quão doce é, Senhor, as suas palavras em meu paladar. As palavras de Deus me animam, me reavivam. Por meio dos teus preceitos tenho entendimento. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, ilumina o meu caminho. Somente essa palavra de Deus, que é universal, promove cura, promove alegria, promove união, promove o amor incondicional no coração de todos os filhos de Deus Pai. Esta palavra santa é luz que irradia todo o nosso ser, nos transformando assim em instrumentos de paz. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu dou, a oração e a reflexão. Manaim, lugar de paz, comunidade unida, compreendendo cada vez mais a palavra santa de Deus, Deus proverá sempre. Famílias unidas, uma fortalecendo a outra, Deus proverá sempre. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é uma alegria, não é?
partilharmos juntos, refletirmos em conjunto a palavra de Deus, que nos restaura, que nos dá vida e que nos dá força para termos um dia grandioso com a presença dEle. Conte para nós também a história de transformação de vocês, através das orações e reflexões. O testemunho edifica a fé nos outros. Podem enviar orações, comentários, intercessões. É uma grande alegria podermos orar uns pelos outros. É uma graça de Deus. Amém.